Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2. Nesse novo vídeo nós queremos inaugurar um novo quadro. Nós queremos falar de assuntos teológicos de forma um pouco mais aprofundada e um pouco mais didática. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente a gente já soltou o nosso primeiro vídeo, que foi o nosso A2Cast número 1, o podcast do Teologia 2, onde nós falamos um pouco sobre igreja. E agora estamos inaugurando esse novo quadro para você poder aprender mais de forma bem teológica, bem didática sobre determinados assuntos. Então eu já gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, para você dar like no vídeo, para você ativar o sininho no YouTube aí para você receber as notificações, que você compartilhe, que você comente para que haja aí bastante engajamento do vídeo, para que mais pessoas possam receber esse vídeo e mais pessoas serem abençoadas por ele, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre depravação total. Essa doutrina é uma doutrina que foi sistematizada na Reforma Protestante. Apesar de ela ser uma doutrina de origem calvinista, todas as demais posições teológicas hoje abordam essa teologia para si e consideram como uma das doutrinas centrais da Escritura. A doutrina da depravação total, ela fala da antropologia, da condição do ser humano biblicamente, como que a Bíblia apresenta a condição do ser humano, tanto lá no começo do Gênesis como nos nossos dias. A Bíblia trata e relata qual é a condição do ser humano perante Deus. Na ciência, nós temos a antropologia, que é exatamente a ciência que estuda as mesmas coisas, que estuda os fenômenos do ser humano, que estuda tudo aquilo que o ser humano faz, como ele se comporta, como ele reage em sociedade. Eu quero fazer duas citações aqui sobre antropologia. A primeira citação que eu quero fazer é de um monge cristão, teólogo, que nasceu no ano 360 depois de Cristo e faleceu no ano 420 depois de Cristo, ou seja, ele viveu ali entre o quarto e o quinto século. O nome dele era Pelágio. Ele foi um dos primeiros a escrever sobre a condição do ser humano. E dentro das discussões teológicas que existiam na época, esse senhor chamado Pelágio, ele escreveu dizendo que o ser humano não foi afetado pela queda de Adão. O ser humano não sofria nenhuma influência da parte da queda, da parte do pecado de Adão. Ou seja, ele entendia que o ser humano ele era neutro, que ele não sofria essa influência. Então, tudo que ele vivia, tudo que ele aprendia, seja bom ou seja mal, isso era uma condição externa, isso era uma condição posterior ao seu nascimento, que era aprendida ou imposta para os seres humanos. E essa teologia ela foi totalmente reprovada pela igreja. Esse senhor chamado Pelágio, né, que era um monge, ele foi considerado como herege e posteriormente todo o estudo teológico que foi feito após a ele negou essa doutrina e todos, né, até nos dias de hoje consideram essa teologia como uma teologia herética, onde ele dizia que o homem não sofre influência nenhuma do pecado, ou seja, o ser humano nasce neutro. A segunda citação que eu quero fazer, dentro ainda desse estudo da antropologia, é o estudo que um filósofo fez. Esse filósofo chamava-se Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu no ano de 1712 e ele viveu até o ano de 1788. Dentro dos seus vários estudos, um dos ensinamentos que ele trazia era que o ser humano ele nascia bom. Ao contrário de Pelágio, que dizia que o ser humano nasce neutro, esse ele ia um pouco mais além. Ele dizia que o ser humano nasce bom e que ele era corrompido conforme a sua vivência em relação à sociedade. Ou seja, ele nasce intrinsecamente bom, ele vive bem até que ele aprende as maldades conforme ele vai vivendo em sociedade. Esses dois ensinamentos, eles vão exatamente contra tudo aquilo que a Escritura ensina. De certa forma, esses ensinamentos em algum momento ainda influenciam a igreja. Muitas pessoas não conhecem sobre essa doutrina da depravação total e quando escutam esse tipo de afirmação, esse tipo de ensinamento, parece-lhe plausível, parece até concordar com aquilo, já que nós temos exemplos de pessoas, né, no mundo que são, né, intrinsecamente boas, conforme esses estudos apontam. Mas isso vai contra toda a teologia do Antigo Testamento,
e do Novo Testamento, que afirma o contrário dessas duas posições. A Bíblia, a antropologia bíblica, ela vai tratar o ser humano como um ser que nasce intrinsecamente mal. Por isso, essa doutrina que nós estamos abordando hoje, a doutrina da depravação total, ela é tão importante nos nossos dias, porque é a partir dessa doutrina, a partir da queda de Adão, que a gente consegue entender todo o plano de Deus, todo o evangelho e a condição do ser humano sem Deus e a condição do ser humano agora com Deus através de Jesus Cristo. Então, antes de nós explicarmos o que é exatamente a doutrina da depravação total e como a Bíblia apresenta essa doutrina, nós precisamos explicar o que a depravação total não é. Apesar desse nome forte, depravação total, você dizer para uma pessoa hoje, nos nossos dias, que ela é totalmente depravada, isso traz uma conjunção, isso traz uma informação muito pesada. É muito jocoso afirmar dessa forma. Por isso, alguns teólogos nos nossos dias têm tentado modificar esse termo para termos um pouco mais compreensíveis. Mas como esse termo é o que foi utilizado lá na Reforma e é o termo que vem sido utilizado ao longo do tempo, nós continuaremos utilizando esse termo, depravação total, mas nós queremos explicar bem detalhadamente aqui o que ele significa. A depravação total aqui não quer dizer que o ser humano ele é tão mau quanto ele poderia ser. Essa doutrina ela não trata de potencialidade, ou seja, os seres humanos não são tão maus quanto eles poderiam ser em potencial, mas sim o nome depravação total está falando de extensão, ou seja, nenhum ser humano pode dizer que alguma área da sua vida não tenha sido afetada pelo pecado. Ou seja, todas as áreas do ser humano, seja a sua área intelectual, a sua área sexual, a sua área sentimental, a sua área espiritual, todas elas foram afetadas pelo pecado. Não há ninguém que possa dizer, olha, nessa área aqui eu sou totalmente santo. Não tem como alguém fazer uma afirmação dessa, porque o pecado atingiu o ser humano em toda a sua extensão. Por isso esse termo depravação total, essa totalidade vem da ideia de extensão e não potencialidade. Por quê? Porque os seres humanos, ainda que afetados pelo pecado em sua extensão, isso não quer dizer que não exista seres humanos que ainda tenha certa condição de fazer coisas boas. Nós podemos identificar facilmente pessoas que às vezes nunca teve um contato religioso com as escrituras ou com algum tipo de religiosidade e que ainda consegue praticar e fazer coisas boas. O ser humano, apesar de afetado pelo pecado, ele ainda tem uma noção de certo e errado, ele possui uma moralidade intrínseca e ele pode viver de forma boa, conforme os nossos padrões, e contribuir para a sociedade aonde ele vive. Então, o termo depravação total não está falando de potencialidade, e sim está falando de extensão. Para ficar mais claro o exemplo, eu posso citar, por exemplo, Hitler. Por mais atrocidades que ele tenha feito, que são conhecidas e notórias aí por toda a história, e praticamente o mundo todo conhece o que ele fez, nós ainda conseguimos imaginar Hitler, por exemplo, amando a sua mãe. Nós ainda conseguimos imaginar Hitler amando seus familiares. E nós conseguimos imaginar Hitler fazendo talvez coisas piores do que ele fez. Então, essa doutrina não trata de potencialidade, ainda que alguns homens tenham feito grandes maldades em potencial. O ser humano ele ainda consegue fazer coisas boas, né? Ele consegue ainda praticar atos bons, atos de justiça, porque ele ainda possui a imagem de Deus em si. Apesar do pecado ter afetado o ser humano em toda a sua extensão, o pecado não eliminou a imagem de Deus que ainda existe em nós e que foi inserida em nós na criação, quando Deus disse que o que ele fez, né, o ser humano, era muito bom, e quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse imago Dei, que é a imagem de Deus em nós, ela ainda permanece apesar do pecado. Por isso, o ser humano ainda possui um senso de moralidade dentro de si, o ser humano ainda possui condições de discernir o que é certo e errado e consegue, de certa forma, ainda viver bem em sociedade e fazer coisas boas. Então, a doutrina da depravação total é a antropologia bíblica que diz que o homem está caído, está em pecado e ele não consegue se achegar a Deus. É impossível para ele se achegar a Deus por causa dos efeitos que o pecado traz para a vida dele dentro da sua extensão. Nós podemos analisar isso a partir de Gênesis. Gênesis, que é o relato da criação, vai dizer, né,
aí no capítulo 1, no capítulo 2, que Deus fez todas as coisas, que ele criou todas as coisas, que ele viu que era muito bom, mas a partir do capítulo 3 o homem cai em pecado, em desobediência, quando ele come do fruto que Deus havia proibido que comesse. E a partir dali, então, a Bíblia começa a relatar que toda a descendência de Adão agora foi influenciada por esse pecado, passa a possuir. Agora toda a humanidade possui essa maldade intrínseca que é exposta pelo pecado de Adão, que agora influencia toda a humanidade. Se você ler lá em Gênesis capítulo 6, que é um texto antes do dilúvio, vai dizer no versículo 5, diz assim: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. A gente precisa entender que a ideia de coração aqui, para nós hoje, nos nossos estudos, na nossa antropologia, a gente entende que coração hoje, quando as pessoas falam de coração, elas estão falando de sentimentos. Hoje, dentro dos nossos estudos antropológicos, a gente consegue dividir coração e mente, ou seja, a gente diz que a sede dos nossos sentimentos é o coração e a sede da nossa racionalidade, né, do nosso pensamento, está no cérebro. Mas o autor bíblico ele entendia que todo o interior do ser humano estava resumido nas questões do coração. Então, toda vez que você lê na Bíblia falando sobre coração, saiba que o autor bíblico está citando toda a interioridade do ser humano. Então, por isso o texto diz que o Senhor viu que havia maldade das pessoas, que o Senhor viu que havia se multiplicado a maldade das pessoas na terra e que todo o desígnio do seu coração, ou seja, todo o seu interior deles era continuamente mal. Esse é um versículo logo após a queda, né, dentro do relato bíblico. Nós temos também um versículo parecido logo após o dilúvio, porque aí nós sabemos que depois que Deus viu que a humanidade havia se perdido, ele manda o dilúvio, né, para que todas as pessoas morressem, foram anunciados para eles entrarem na arca, ou foi pregado para eles para que eles se arrependessem e entrassem na arca que havia sido construída por Noé. Noé pregou aos seus patrícios ali, aos seus compatriotas, e eles não ouviram a pregação. Mas mesmo após o dilúvio, o relato continua sendo o mesmo. O versículo que eu vou ler agora está em Gênesis capítulo 8, versículo 21. O Senhor fazendo o pacto com Noé, que não destruiria mais a terra por causa do ser humano. Mesmo assim, ele relata que a maldade no coração do ser humano ainda continuava. Gênesis capítulo 8, verso 21 diz assim: E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Então aqui é Deus fazendo um pacto com Noé que não destruiria mais a criação por causa do ser humano, mas ele continua afirmando que os desígnios do ser humano são maus desde a sua mocidade. Por isso, não há nenhum ser humano que possa afirmar que nasça neutro ou nasça bom. Nós vemos o relato bíblico dizendo que o ser humano, né, no seu interior, ele é totalmente mau. Aí, logo após o dilúvio, Deus continua afirmando que os desígnios do ser humano são maus, e a Bíblia vai relatar que nós somos maus desde o nosso nascimento, desde o ventre da nossa mãe, nós somos maus. Não há quem possa dizer, não, eu nasci bom, ou eu nasci neutro e fui corrompido. Essa é uma ideia que é defendida até hoje, por exemplo, pelos pensamentos mais à esquerda, né, os pensamentos políticos mais à esquerda. Eles defendem que a corrupção do ser humano parte de uma sociedade corrupta. Então, se a gente tiver um Estado forte que consiga consertar as questões sociais, todos os seres humanos serão bons. Mas isso vai totalmente contra aquilo que o relato bíblico diz. O relato bíblico diz lá em Salmos, no capítulo 51, no versículo 5, isso é uma declaração de Davi, ele diz: Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Alguns fazem um mau uso desse texto
E vão dizer que Davi aqui, ele não estava falando que ele nasceu pecador. Ele estava dizendo que a relação sexual do seu pai e da sua mãe, a relação do seu pai e sua mãe era pecaminosa, por isso que ele acabou nascendo em pecado, por isso que ele foi concebido em pecado. Mas isso não faz sentido nenhum com o contexto, uma interpretação honesta desse texto vai mostrar claramente aquilo que nós estamos querendo afirmar aqui, que é que o ser humano já nasce em pecado. E nós temos também o Salmo 58, do 1 a 3, que também ajuda a compreender essa questão de nós nascermos em pecado. Salmo 58, do verso 1 a 3, diz assim: Será que vocês, juízes, tomam decisões justas? Julgam com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Pelo contrário, no íntimo vocês planejam iniquidades e distribuem na terra a violência de suas mãos. Os ímpios se desviam desde a sua concepção, nascem e já desencaminham, proferindo mentiras. Então a maldade ela está no ser humano desde que ele nasce, desde que o ser humano nasce, ele já está em pecado. Um bebezinho quando nasce, quando sai do ventre da sua mãe, até dentro do ventre da sua mãe, ele já está em um ambiente de pecado por ele intrinsecamente ser um pecador. Às vezes nós vemos algumas criancinhas, né, fazendo alguma coisa errada, né, fazendo alguma coisa, né, reprovável moralmente, e aí os pais costumam falar assim: com quem você está aprendendo essas coisas? Ou o pai olha e fala assim: nossa, com quem será que ele aprendeu isso? Na onde você aprendeu isso? E na verdade o ser humano ele não precisa aprender as coisas ruins porque ele já nasce mal. Basta os pais, basta aqueles que cuidam e que criam e que ensinam, não corrijam os seus filhos, que eles já vão caminhar para o caminho da maldade. Ao contrário daqueles que dizem que o ser humano nasce bom e ele é corrompido pela sociedade, a Bíblia vai tratar muito pelo contrário. O ser humano já nasce em maldade e precisam de pessoas que o instruam e o corrijam para que ele possa caminhar no caminho da bondade. Nós temos um outro texto que está lá em Romanos, no capítulo 3, onde Paulo detalha bem essa condição do ser humano sem Deus. Eu quero deixar aqui na descrição do vídeo vários versículos tratando. A gente está citando só alguns aqui, mas existe uma outra infinidade de versículos que você pode examinar e nós vamos deixar esse versículo na descrição do vídeo para que você possa meditar em cada um deles e confirmar tudo aquilo que nós estamos dizendo nesse vídeo. Mas eu quero ficar agora nesse texto de Romanos capítulo 3, que eu creio que ele resume bem tudo isso que nós estamos dizendo até agora. Em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui Paulo ele está argumentando com os judeus em relação à lei e o pecado, como a lei revelou o pecado do coração deles. E Paulo, no versículo 3, ele começa dizendo: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Por que ele faz essa afirmação? Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, ele está fazendo uma explanação do pecado dos gentios. Ele está mostrando que todos estão em pecado, inclusive os gentios que não haviam recebido a lei. Ou seja, talvez você pode estar pensando: mas uma pessoa que não tem nenhuma noção de religiosidade, uma pessoa que nunca recebeu
uma condição, uma informação ou um ensinamento de bem e do mal? Será que essa pessoa pode ser condenada se ela nunca ouviu falar de Jesus Cristo, se ela nunca ouviu falar do amor de Deus? Como Deus pode condená-las? E é exatamente isso que Paulo responde lá no capítulo 1 e no capítulo 2, falando dos gentios. Aqui no caso ele chama os gentios de gregos, né? É isso exatamente que Paulo está tratando no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele fala dos gentios. Os gentios, apesar de não ter recebido a lei, Paulo vai mostrar e argumentar que eles possuíam uma lei da natureza e uma lei moral dentro de si. Ainda que uma pessoa nunca tenha contato com a lei, nunca tenha contato com as escrituras, com a palavra de Deus, ela possui uma lei na criação e ela possui uma lei moral. O que é a lei da criação e a lei moral? Todo ser humano ele pode contemplar e chegar ao conhecimento de Deus através da natureza. Ele pode contemplar a criação e imaginar como pode existir tudo isso que existe, como o universo pode funcionar como ele funciona, sem que exista algo muito maior do que isso controlando todas essas coisas. Então existe uma lei na natureza que mostra a existência de Deus, que revela Deus e a sua criação, e existe também uma lei moral dentro do ser humano. Ainda que o ser humano nasça em pecado pela sua extensão, ainda que o ser humano nasça com essa maldade intrínseca, ele pode e deve fazer coisas boas porque existe uma moralidade interna. Como eu disse, o ser humano não perdeu a imagem de Deus que foi inserida nele na criação. Então Tiago afirma que essa imagem de Deus existe ainda no nosso coração. Então existe uma lei moral dentro do coração do ser humano que faz com que ele entenda o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é. E por este motivo, mesmo os gentios, no caso aqui desse texto, não tendo contato com a lei, e mesmo talvez uma pessoa que você esteja imaginando aí, que uma pessoa é boa, ela nunca teve contato com as escrituras, com Deus, com a palavra de Deus, mas ela é uma pessoa boa, ela pode sim ser condenada, ela pode sim ser julgada por Deus por ter recebido essa revelação da criação e essa revelação moral dentro de si, esse conhecimento do certo e do errado. Então Deus julgará essas pessoas por meio dessa lei, por meio dessa revelação que foi dada por Deus, ainda que não haja contato com as escrituras. E aí no texto que nós lemos, Paulo vai dizer: que se conclui, temos alguma vantagem? O que ele estava dizendo é, será que os judeus tinham alguma vantagem em relação aos gentios por terem recebido a lei? E aí Paulo vai dizer que não, que muito pelo contrário, que a lei havia revelado mais clara, mais evidentemente o pecado que havia em seu coração. E aí ele vai citar Salmos, ele vai citar Eclesiastes, é como se ele estivesse abrindo o Antigo Testamento para os judeus e mostrando, olha, esse livro da lei que vocês creem está dizendo, está mostrando para vocês a evidência do seu pecado e a maldade que existe dentro de si e do seu coração. Paulo está falando tudo isso por quê? Porque ele está mostrando tanto para gentios quanto para judeus, que nenhum ser humano, por causa do pecado, é capaz de se achegar a Deus, a não ser que Deus se aproxime dele primeiramente. A não ser que Deus tire a venda dos seus olhos, a não ser que Deus destape os seus ouvidos, o ser humano jamais será capaz de responder positivamente a qualquer chamado para a bondade, para a justificação, para a santidade, para a perfeição. Jamais o ser humano, por si só, poderá se achegar a Deus e tudo aquilo que Deus quer em plenitude da criação. E por causa disso, ainda existem nos nossos dias pregadores que por vezes afirmam, talvez não diretamente, mas fazem insinuações de que o ser humano possui coisas boas dentro de si, que ele possui ferramentas que precisam ser desenvolvidas. Tem até uma ideia de coaching cristão aí por aí, de que o ser humano tem ferramentas boas dentro de si que ele precisa desenvolver, mas isso vai totalmente contra o relato das Escrituras, que mostra que nós somos maus, que nós não podemos praticar a bondade a não ser a graça de Deus e a imagem de Deus se manifestando em nós. Então nós precisamos, nós carecemos da glória de Deus, como diz o texto aqui que nós lemos, não há um justo sequer, nenhuma pessoa que possa dizer eu sou justo, eu sou bom, ou eu sou perfeito, ou eu posso me achegar diante de Deus porque eu não cometi pecado algum. Só existiu uma pessoa que pisou nessa terra e que
poderia fazer essa afirmação, mas mesmo assim ele não fez, pelo contrário, ele foi para a cruz para morrer no nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados, para substituir a ira de Deus que deveria ser sobre nós e que foi derramada sobre ele. Esses pastores que ensinam que nós temos algo bom dentro de nós, eles vão contra as escrituras e vão contra essa doutrina que é central na palavra de Deus, que faz parte das doutrinas centrais que são inegociáveis dentro do evangelho que nós cremos. Por exemplo, se nós lemos em Gálatas, no capítulo 5, vai dizer assim, no versículo 19: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então perceba como essa mensagem de que você é bom, de que Deus te ama porque Ele viu alguma coisa em você, que você é o centro do coração de Deus, que você é o ponto fraco de Deus, isso tudo vai contra as Escrituras, porque sem Deus o que nós praticamos são obras da carne, que foi o que nós lemos aqui. Mas quando nós reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, Ele envia o Espírito a nós, como o selo, como o penhor daquilo que ele fez na cruz do Calvário e a promessa de que ele voltaria para nos buscar. E é o Espírito que gera esses frutos em nós. O fruto, né, do Espírito, porque é no singular, porque quando nós somos cristãos e andamos em novidade de vida, eu não posso praticar uma ou outra coisa dessa relação, e sim praticar todas essas coisas, porque é o Espírito Santo operando e agindo em nós. Então, intrinsecamente, nós não temos bondade nenhuma. Pelo contrário, nós temos todas as obras da carne que foi citado aqui nessa carta de Paulo aos Gálatas. Mas, quando nós recebemos ao nosso Senhor e temos o Espírito Santo agindo em nós, aí sim nós temos o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo que gera em nós, e assim nós podemos praticar todas essas coisas boas que também foram citadas nesse texto. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo uma citação de um trecho de uma mensagem do pastor Jonas Madureira. O pastor Jonas Madureira ensinando sobre a depravação total, ele terminou a mensagem dele dessa forma e eu gostaria de citá-lo aqui e poder usar as mesmas palavras que ele utilizou. Ele disse que se nós cremos num evangelho, que evangelho significa boa nova ou boa notícia, se nós cremos em um evangelho é porque existiu uma má notícia. Se nós temos uma boa notícia para nós vivermos e para nós caminharmos hoje, que é o Evangelho de Jesus Cristo, é porque existiu uma má notícia. E a má notícia é essa: nós caímos em Adão, como o próprio Paulo diz aqui em Romanos, nós também somos Adão, nós também caímos juntamente com Adão, nós no lugar de Adão também comeríamos do fruto e teríamos caído, e toda a nossa descendência também seria influenciada pelo pecado, mas existe uma boa notícia, que é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus que foi enviado para tirar a cegueira dos nossos olhos, para destapar os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir essa boa nova e crer e andar agora em novidade de vida, tudo isso para a glória do Deus nosso Pai. Bom, espero que todos tenham compreendido, espero que todos leiam os textos que nós vamos deixar na descrição aqui do vídeo para que você possa compreender ainda mais esses pontos que nós estamos expondo aqui dessa doutrina tão importante que é a doutrina da depravação total, para nós entendermos como a graça de Deus opera nas nossas vidas. Se você discorda de alguma coisa que nós dissemos aqui, ou se você quiser complementar alguma coisa que talvez nós esquecemos de dizer, que você deixe nos comentários aí embaixo, a gente vai tentar ler todos e responder, se possível, que você curta, né, esse vídeo, que você compartilhe para que mais pessoas possam ter esse conhecimento, que você nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube. Aqui no YouTube eu peço que você se inscreva no canal, que você dê like no vídeo, que você compartilhe, que você comente, que você ative o sininho
para receber as notificações. Lá no Facebook é só você procurar lá @teologia2, no Instagram também @teologia2 e você vai encontrar o nosso canal lá, ok? Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo toda terça e toda quinta às 11 horas da manhã. Deus abençoe.